Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de Língua Portuguesa, e conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje a nossa aula vai falar sobre denotação e conotação. Aula 11, livro de interpretação textual 1. Vamos lá? Página 101, pessoal. Vamos lá? Interpretação textual 1, página 101, tá? É a nossa aula 11, que fala sobre denotação e conotação. Bom, pessoal, toda palavra é formada por duas partes, ok? Significado e significante. O significado é a parte perceptível do conteúdo, ou seja, é o plano da expressão, ok? Que são os sons e as letras, ok? Que são os sons e as letras. Já o significado é a parte compreensível da palavra, né? Ou seja, é o plano do conteúdo, ok? Bem, na nossa língua portuguesa, há um grande número de palavras que apresentam vários significados para o mesmo significante. Quando isso ocorre, nós chamamos de polissemia textual, ok? Logo, o significado de uma palavra depende diretamente do contexto no qual ela foi empregada, tá? Estou me referindo à significação contextual. Então, com base nessas ideias que eu acabei de falar aqui, podemos definir, né, o sentido denotativo como sentido real, objetivo e também singular, tá, de uma palavra, ok? Já o sentido conotativo, né, ele pode ser expresso como metafórico, subjetivo, coletivo e também figurado de uma palavra, ok? Então, para a semântica, denotação é um segmento do significado que contém unidades mínimas de significação genéricas, tá? E traços semânticos estáveis, enquanto a conotação é constituída por unidades mínimas de significação virtuais, né? Somente atualizadas em contextos específicos. Sendo assim, eu trouxe aqui, né, mais essa definição para vocês entenderem melhor, né, o que é denotação, tá? Então, nós temos aqui a linguagem que está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, né? Expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo, como eu falei anteriormente, é o sentido real, né? Ou seja, o sentido dicionarizado das palavras. De maneira geral, o sentido denotativo ele é utilizado em produções de textos, tá? Cujo objetivo é transmitir informações, argumentar, orientar a respeito de diversos assuntos, ok? Como exemplo, aqui como exemplos, né, eu trouxe aqui, né, o manual de instruções, reportagens, né, manuais de instruções, reportagens, artigos científicos, resenhas, receitas, são exemplos, né, em que nós vamos encontrar um texto totalmente de caráter denotativo, ok? Então vamos ver aqui um exemplo, aqui ó, eu trouxe, né, uma matéria de jornal, exatamente um texto jornalístico. E vocês podem perceber que aqui o meu texto ele possui esse caráter denotativo, né? Ele possui o sentido real. A informação aqui, ó, é verdadeira. Observem aqui, Enem, né? Veja o que pode ser tema da redação. Então, todo esse conteúdo que tem aqui, vocês podem observar, né? Todo esse conteúdo é algo verdadeiro, real. Ou seja, o meu texto aqui, ele possui um caráter denotativo, ok? Como vocês podem perceber, esse exemplo, né? Um texto jornalístico, ok? Outro exemplo, aí ó, manual de instrução, né?
em que vem descrevendo passo a passo, né, como o consumidor, né, que adquiriu aquele produto, no caso aqui a máquina de lavar, né, como que ele pode utilizar aquele produto, então, de forma correta, né, segura. Então, ele procura lá, né, o consumidor, né, ele vai procurar o manual de instrução e vai lê-lo para poder mexer, né, para poder utilizar aquele produto ao qual ele adquiriu. Então, esse texto, que é o manual de instrução, é um texto que possui o caráter denotativo, tá? Denotativo, ok, pessoal? Bom, agora, conotação, né? Então, mais uma vez aqui eu trouxe a definição. É a linguagem que está sendo utilizada em seu sentido figurado. Ou seja, é aquele, né, cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado, né, em situações e contextos particulares de uso. Então, é bem diferente, né, da denotação. Tá? Então, o sentido conotativo, por sua vez, ele modifica o sentido denotativo, né, literal das palavras e expressões, ressignificando-as. Então, de maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa, né, nos diálogos informais do cotidiano, né, do nosso dia a dia, como nos textos literários e publicitários também, onde a conotação aparece com maior expressividade. Tá? Vamos ver aqui um exemplo. Olha aqui, ó. Eu trouxe um texto literário em que vocês vão perceber, né, o caráter conotativo aqui dentro. Olha, percebam só. Quando diz assim, ó, esse texto aqui, pessoal, é um poema de Luís Vaz de Camões, tá? Do século XVI, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. Eu até sublinhei esse verso, né? Amor é fogo que arde sem se ver. Amor é fogo, né? Que é ferida, desculpa, é ferida que dói e não se sente. Olha só, é ferida que dói, mas não se sente. Bem contraditório, né? Uma coisa que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Então, perceberam que aqui dentro desse poema de Luís Vaz de Camões, né? Vocês podem perceber que há um caráter conotativo, né? Há metáforas, né? Figuras de linguagem aqui, né? Como paradoxo, né? Algo contraditório, né? O poeta diz uma coisa e depois contradiz. Ele entra em contradição com o que ele disse anteriormente. Não é isso? Quando ele diz assim, ó, é ferida que dói e não se sente. Então, ele está utilizando aqui uma figura de linguagem, está usando metáfora, né? Que tipo de metáfora? Então, utilizando aqui também o paradoxo, né? É um contentamento descontente. Ele está utilizando também a antítese, né? São ideias opostas entre si, que se contrapõem entre si, né? Que são opostas entre si, vamos dizer assim. É um contentamento descontente, né? É dor que desatina sem doer, né? Então, vocês podem perceber nesses versos do poema de Camões, né? Um caráter totalmente conotativo, metafórico, tá? Quando ele diz assim, ó, é dor que desatina sem doer, né? É um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. Perceberam? Então aqui as palavras ganham uma nova significação. Isso é o caráter conotativo. E esse poema, que é um texto literário, né, porque pertence a Luís Vaz de Camões, nós podemos perceber claramente, né, esse caráter conotativo. Quer ver outro exemplo? Olha aí, ó, um texto publicitário. Percebam só o texto. Tá se achando sem sal? Nada que um banho de mar não resolva. O sol nasceu para todas, né? O sol nasceu para todas. Dove verão trata bem todas as mulheres. Então, perceberam o texto publicitário, né? Ele expondo o seu caráter conotativo, né? Metafórico. Tá se achando sem sal? Ou seja, não é que a pessoa não tem sal no corpo, não é isso. Ele utilizou, né, o sentido figurado quando ele usou a palavra sal, né?
Tá se achando sem sal? Nada que um banho de mar não resolva. Ou seja, a pessoa aqui, no caso a mulher, está né, se achando sem cor, né, por não ter ficado muito tempo exposta ao sol. Então, ela achou que não estava com a cor adequada, né? Então, aqui está dizendo, o sol nasceu para todas, né? Perceberam o jogo aqui? A utilização das palavras? E justamente quando ele pergunta, tá se achando sem sal? Então, esse texto publicitário, ele também traz, né, um caráter conotativo, tá? Quando a palavra ela ganha um novo significado dentro do contexto. Ok, pessoal? É isso que nós acabamos de ver, né, nas definições de conotação, tá? Então, eu deixo aqui, né, a aula 11, né, encerramos aqui, né, o estudo, né, melhor dizendo, a revisão sobre os conceitos de denotação e conotação, ok? Eu já sei que vocês já estudaram, né, esses dois temas anteriormente, né, em outras séries, mas a nossa aula é de caráter revisional, como eu já falei outras vezes, né? É uma aula revisional, ok? Então, encerramos aqui os nossos estudos sobre denotação e conotação. Não esqueçam, ok? De colocar os nomes e a turma, tá? Aqui no comentário para eu marcar a presença de cada um de vocês, ok, pessoal? Bom, fiquem todos com Deus, tá? Mais uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, um recado. No próximo vídeo, eu vou estar passando algumas orientações sobre a nossa P2 de língua portuguesa, ok? Então, assistam ao próximo vídeo, ok, pessoal? Bons estudos, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!